em detrimento dos interesses globais do país. Situando-se então os grandes investimentos em Lisboa e no litoral, é bem provável que se possam atrair estes investimentos relevantes, alguma mão de obra do interior e, consequente também, mais gente tentada aí ficar, quem eventualmente se desloque do interior a caminho dessa mão de obra que lhes oferece a esses investimentos de dimensão relevante, seguramente que nem todos regressarão ao lugar de origem e aumentarão por esta via a desertificação. Esta situação, aliás, vem-se arrastando há demasiado tempo. Quem não se lembra dos célebres PIDACs, em que uma boa parte do país, e em particular o interior, quase nunca era contemplado. Ficámos assim com uma única parcela do investimento público a ser promovida pelas autarquias, que, diga-se em bom da verdade, tiveram o condão de contribuir para a democratização do investimento público, levando-o a todo o território. Diremos mesmo que sem essa ação o país era hoje seguramente mais assimétrico e mais injusto. Uma segunda sugestão que aqui quero deixar é o aproveitamento do quadro comunitário que ora tem o seu início para promover aquilo que normalmente se designa por discriminação positiva. É um dado adquirido que, pese embora o significativo impacto dos quadros comunitários anteriores no desenvolvimento do país e também, obviamente, no interior, o que é um facto indesmentível é que temos hoje um país naturalmente mais desenvolvido, mal fora que assim não fosse, mas também temos seguramente um país mais injusto, mais desequilibrado e mais assimétrico. Uma terceira sugestão tem a ver com a rede de cidades de média dimensão. A existência de um número significativo de cidades de média dimensão poderia constituir, na nossa opinião, uma poderosa arma de combate ao flagelo da desertificação. E muito concretamente em relação ao tradicional movimento de deslocação dos cidadãos para a imigração e para as saturadas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. É necessário dotar com as estruturas indispensáveis esses centros urbanos de dimensão média, de modo a que os cidadãos, nesse movimento sistemático de abandono das suas terras de interior, se pudessem fixar nos centros urbanos mais próximos dos seus locais de origem. Assim, e em face da melhoria substantiva das acessibilidades, melhoria que deve e tem de continuar a ser implementada, os cidadãos poderiam mais facilmente exercer as suas atividades entre estes dois locais, o de origem e o de residência, de modo a que fosse possível exercer a sua cidadania nestes dois espaços. É igualmente necessário que haja a coragem e a determinação de dotar os referidos centros urbanos das infraestruturas indispensáveis que permitam ao cidadão ter a resposta que busca quando abandona o seu local de origem, encontrando um espaço onde seja possível nascer, viver e morrer com dignidade. As cidades de média dimensão poderiam, assim, na nossa opinião, constituir o maior baluarte contra a desertificação. Para isso é necessário que as medidas da administração central sejam de discriminação positiva em termos de investimento públicos e privados, estes últimos através, seguramente, de uma fiscalidade que seja amiga e que convença os empresários a decidirem-se por esses centros. Referirei, para terminar, o exemplo de Viseu nesse contributo importante para minorar os efeitos a todos os títulos maléficos da desertificação. Curiosamente, Viseu situa-se, também a nossa opinião, numa região do país onde, eventualmente, essa implementação da rede de cidades de média dimensão seria mais fácil de concretizar. Constatamos, aliás, e parece que é do conhecimento de todos, que não há hoje, na região, nenhuma cidade que, de uma forma determinante, se tenha desenvolvido à custa das outras, pelo menos de uma forma determinante, tenha polarizado o desenvolvimento. Nós temos essa sorte na região centro, temos cidades, um conjunto de grandes cidades de média dimensão e mais ou menos todas de dimensão análoga. Não há uma polarização nesta região do desenvolvimento. Como é sabido, também o processo de desenvolvimento dos centros urbanos e, consequentemente, também os de média dimensão, há variáveis cuja responsabilidade são quase exclusivamente local e, em particular, naturalmente, das autarquias, mas há outras que dependem quase exclusivamente da ação da administração central. Estão, no primeiro caso, a habitação, a educação, a mobilidade, a paisagem urbana, o meio ambiente, o comércio e serviços e, principalmente, o planeamento e a gestão municipal. Mas, no segundo grupo, está uma boa parte da educação, dos transportes públicos, do emprego e mercado e também está em exclusivo a parte da segurança e da criminalidade. Estamos convencidos que é no doseamento
correto da atenção dispensada a estas variáveis que se pode construir um modelo estável e duradouro de desenvolvimento. Não é possível, em nossa opinião, pré-fixar um modelo e segui-lo à risca. Eu acho que há muita gente que em determinadas situações, sobretudo em momentos sensíveis, diz isso. Faz um quadro muito bonito, faz uma pré-fixação do quadro de desenvolvimento e depois a realidade diz-lhe que as variáveis devem ser acionadas à medida que elas são necessárias. Foi esta via que tentámos pôr em prática durante o período em que os vizinhenses nos confiaram os seus destinos. Os resultados dessa ação são de todos conhecidos e, deixem passar em modéstia, entendemos terem sido positivos. E é, em suma, esta uma das razões porque entendemos que uma rede de cidades de tipologia idêntica à nossa pode constituir um poderoso elemento de combate no flagelo que assola o interior. A este propósito, e vou terminar, deixo alguns dos nossos indicadores que demonstram claramente uma evolução altamente positiva na nossa demografia. De acordo com os últimos censos, a variação da população desde 91 a 2009 resultou num acréscimo aqui em Viseu de mais de 18%, enquanto a região centro registrou apenas um acréscimo de 5% e o país de 8%. No que à densidade populacional diz respeito, e ainda relativamente a 2009, Viseu tinha um rácio entre habitantes e área de quase 200, enquanto a região não chegava aos 85 e o país a 115. Mas muito esclarecedores são os indicadores respeitantes ao índice de envelhecimento e às taxas de natalidade e mortalidade no referido ano de 2009. O índice de envelhecimento em Viseu foi de 108, na região de 150 e no país de 118. Por isso afirmamos sem rebuço que somos de facto uma cidade e um concelho jovem. No que se refere à taxa de natalidade, Viseu quase atingiu os 10 por mil, enquanto a região não chegava aos 8 e Portugal aos 9. A taxa de mortalidade, também para nosso contentamento, era no mesmo tempo de 8 por mil em Viseu, quase 12 na região centro e cerca de 10 no país inteiro. E é por isso, e em conclusão, que somos levados a acreditar convictamente que a proliferação de exemplos como o nosso constituiria um poderoso obstáculo àquilo que consideramos ser uma ameaça do interior do país. Termino, naturalmente, agradecendo à PASC por ter querido o meu contributo, ainda que modesto, para integrar esta importante conferência. E agradeço ainda a todos os presentes a bondade e, sobretudo, a paciência com que me ouviram. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Dr. Fernando Ruas, pela sua excelente comunicação. Eu passaria a palavra já ao Sr. Engenheiro José Luís Nogueira, por favor. Boa tarde. Muito obrigado a todos por perderem um bocadinho da vossa tarde de sábado e estarem aqui hoje connosco. Eu passaria à frente dos vocativos. Agradeceria apenas e congratularia com a realização deste evento em Viseu, agradecendo à PASC esta primeira internacionalização interna da sua atividade e dizer que é para mim um honrosíssimo convite estar aqui convosco hoje e poder partilhar convosco um pouco do que é o percurso deste grupo e não vos maçando muito com números, dar-vos um pouco a ideia de como é que isto se conseguiu e, principalmente, como. Porque eu acho que isto é uma questão de atitude. Os nossos 5 valores estão aí presentes: criatividade, inovação, competitividade, dinamismo e ambição. Mas acho que por trás de tudo isto está uma outra palavra mais importante do que todas essas, que é nunca baixar os braços, é a persistência, que alguns malevolamente apelidam de teimosia beirã. E é com essa atitude que temos, ao longo do tempo, visto em cada obstáculo um desafio para ultrapassar, em cada dificuldade uma oportunidade. E é um pouco passando por estes exemplos que eu gostaria de começar com o brilhantismo do Miyakoto, que quando nós, TV Cabo Moçambique, fomos anfitriões do congresso do AICEP, o Congresso dos Operadores de Telecomunicações e Correios de Língua Portuguesa, brincando, como ele costuma tão brilhantemente brincar com as palavras, brincava com a palavra web e dizia: a web é uma rede, mas também uma teia. Nessa teia seremos a aranha se tivermos estratégia, seremos a mosca se ficarmos pensando com a cabeça dos outros.
Eu não vos vou avançar com números, os últimos números do Grupo Visabeira são do relatório de 2012, um volume de negócios agregado da ordem de 650 milhões de euros, mais de 7.500 colaboradores. Estamos presentes com empresas físicas em mais de uma dúzia de países, mas os nossos produtos estão em mais de 6 dezenas, temos presença nos 5 continentes e, nesta altura, 43% do volume de negócios era nos mercados externos. Como é que chegámos aqui? Não há coerência temporal, mas dividindo isto em 4 ciclos que correspondem, grosso modo, a décadas. Há uma primeira década em que desenvolvemos um core business, com uma estrutura logística aqui centralizada em Viseu. Um segundo ciclo que teve 2 vertentes, uma diversificação, por um lado, a diversificação de negócios, por outro lado, a internacionalização. Um terceiro ciclo corresponde à primeira década do século XXI, em que ampliámos e modernizámos toda esta estrutura, criando subholdings e focando o negócio numa integração mais positiva. E a década que vivemos agora, em que investimos numa dimensão mais global, tentando ser um player global. Como é que começámos? Visabeira nasce em 12 de maio de 1980, e talvez aqui em primeira mão, penso que nunca terá sido divulgado publicamente, Visabeira, Sociedade Técnica de Obras e Projetos, foi uma segunda escolha. O nome inicialmente proposto era STOP, exatamente o acrónimo de Sociedade Técnica de Obras e Projetos. Se calhar demasiado ousado para a época, demasiado inovador, não foi aceito e, portanto, nascemos Visabeira. E nascemos para um mercado que estava nascente. Começámos nas telecomunicações e na eletricidade, outro pormenor menos conhecido, numa década de enorme investimento nesses setores. Foi a década da automatização das redes telefónicas, de levar o telefone aos locais mais recônditos. Foi a década na eletricidade, da eletrificação rural. E a Visabeira aparece a fornecer serviços nesses setores de uma forma completamente diferente do que se fazia até à época. Até à época eram os próprios operadores que faziam as obras, demoravam 3, 4 anos. Caricaturalmente eu diria que a Visabeira passou a fazer exatamente o mesmo em 3, 4 meses, com uma atitude de inovação permanente nos processos e métodos e baseada em mão de obra, em pessoas oriundas aqui da região. Essa foi a aposta sempre da Visabeira. E a partir daqui, centenas de pessoas iam todas as semanas para todos os pontos do país, com o seu empenho, com a sua capacidade de sofrimento, realizar estas obras em tempos recordes. Eu recordo-me que na eletricidade mobilizavam-se mesmo as populações para que a população tivesse eletricidade e as próprias populações até ajudavam nisto. Foram tempos de evolução tecnológica fabulosa. Recordo, e não foi assim há tanto tempo, de facto, foi há 30 e poucos anos, quando começámos nas telecomunicações, as comunicações eram feitas ainda por arames, fios de nus, como se chamava na época, que eram fios de arame, de poste a poste, suportados nos copos de porcelana virados ao contrário, por sinal, fabricados por uma empresa, a Eletrocerâmica, do Grupo Vista Alegre, que depois, por custos que depois se viriam a juntar mais tarde. Mas já nessa época, ligávamos cabos de fibra óptica, interligando grandes cidades, e construíamos cabos submarinos. E multiplexagem digital ainda foi também dessa época. Nós, o que fizemos em termos de diversificação de negócios, primeiro foi uma necessidade interna. A Visabeira, com este crescimento exponencial, começou a necessitar de outros meios que o mercado não lhes dava. E estou-me a lembrar que, rapidamente, com mais de 1 milhar de viaturas, eram necessários serviços de mecânica auto, que o mercado não dava. Criámos a Servibeira nessa área de negócio para nos dar apoio e fundamentalmente, para ser adaptada àquilo que eram as necessidades. Trabalhando ao fim de semana para a empresa, conseguíamos que os carros estivessem produtivos durante a semana e ao fim de semana é que teriam as suas capacidades de mecânica. Criámos a Steelbeira na área da mecânica, da metalomecânica, precisamente também para o apoio ao autocrescimento da empresa-mãe. Sempre inovando ferramentas, processos. Revolucionámos, de facto, na altura, a forma de fazer as coisas. Eram jipes que eram adaptados à tração de cabos. Há uma história, que se calhar hoje já é um pouco lenda, na zona de Lisboa, na zona do Estoril, o Ministro das Comunicações da época ia visitar uma rede que ia ser inaugurada nessa altura. E quando se dirige à obra, vê um vulto, a dar sinal de andar mais devagar, e pergunta-lhe insistentemente se era ali que era a inauguração. Depois de perguntar várias vezes, acabou por desistir e seguiu o caminho. Até hoje, ainda não sei se ele pensou que estava perante uma pessoa mal educada ou se percebeu que estava perante um manequim tirado de uma loja, fardado irrepreensivelmente com uma farda,
e movimentando-se para o trânsito acalmar. Esta é a forma de estar que nós temos desde essa época imemorial. E depois apareceram outros negócios também ainda fruto da necessidade. Eu recordo, quem é de Viseu se calhar recorda-se, hoje já não está dentro do grupo, uma reestruturação interna, achou que não havia interesse em continuar nesse negócio. Tivemos uma escola de condução, exatamente pela mesma razão. Era preciso fazer cartas de condução para os nossos colaboradores, para os nossos técnicos, não, como costumo dizer isto para não haja dúvidas, não como mais tarde se fizeram em tábua, não, eram mesmo cartas de condução feitas já à séria e com um processo de inovação no próprio modelo de negócio da escola de condução. Criámos no piso superior um piso de quartos de alojamento para que aquilo fosse feito em regime intensivo durante uma semana. O modelo foi teve de tal forma êxito que foi transportado para o país e veio cá pessoas de nome de embaixadores que tiraram a carta nestas condições, porque era fácil. Numa semana estavam ali, não tinham que ir buscar o filho à escola, não tinham que levar a mulher ao médico, era atenção absoluta. E entramos também nessa altura em alguns nichos de mercado. Estou-me a lembrar agora de uma empresa que criámos na altura da arquitetura paisagística, a Vibeiras, e na altura não se percebia porque é que um campo como o de Torres Novas foi um campo que foi utilizado para muitos jogos internacionais. As pessoas perguntavam-se porquê. Foi o primeiro campo, e a Vibeiras trouxe essa tecnologia para Portugal, que foi relevado por um sistema de relva em rolo, que era uma coisa que permitia fazer isso durante um mês, na época do defesa, e não precisava do campo estar um ano inteiro sem operação, e ficava com uma qualidade irrepreensível. Essa é a razão porque o campo de Torres Novas, nessa altura, ficou, eu diria, no mapa do futebol nacional. Como vos dizia, não queria vos maçar com números, chamava-vos a atenção para este gráfico, representa esta primeira década em que, fruto do sempre um comando centralizado, é uma filosofia que mantemos, quem visitar hoje as nossas instalações no Palácio do Gelo verifica que esse comando centralizado continua a residir na região, não só para Portugal, mas para todo o mundo. Tínhamos um volume de negócios aparentemente exponencial. No entanto, esses pontos fracos, o forte crescimento do volume de negócios, a liderança absoluta do mercado, o domínio da tecnologia, a confiança dos operadores, eram polvilhados por alguns pontos fracos que detectámos. A primeira era uma excessiva concentração da atividade. As telecomunicações e a eletricidade tinham diminuído, eram mais de 90% da nossa atividade. Portanto, dependíamos de um só setor. Escassa diversificação de clientes, por acaso na altura eram dois, os CTT e os TLP, depois vieram-se a fundir só num na PT, e, portanto, dependência de um só cliente. E a ausência completa da nossa presença nos mercados externos. E, portanto, nasce aqui, em 1989, mais precisamente em novembro de 89, a criação do Grupo Visabeira SGPS, a holding. Coincidentemente, este foi o nosso primeiro passo para a nossa globalização, exatamente na mesma altura em que caía o Muro de Berlim, que é dado exatamente como o marco da globalização que vivemos hoje. E, portanto, a filosofia foi diversificar e internacionalizar. Diversificar nas diferentes áreas, além das telecomunicações que identificámos, a indústria, o turismo, imobiliário e serviços, e internacionalizar, por um lado, por via do investimento, exportando um modelo de know-how que já tínhamos na época, e pela via do produto, vendendo os nossos produtos para outros mercados. E é isso que se passa nesta década, digamos, dos anos 90, com a organização em áreas de atividade e com as primeiras empresas diversificando para estes ramos de atividade de que vos falei. Uma primeira empresa da área indústria, dos tais apontamentos, episódios que eu gostava aqui hoje de partilhar convosco, é na área do fabrico de mobiliário de cozinhas. Nasceu, dentro da falta de imaginação que tínhamos na época, Visabeira, Setilbeira, a Famobeira, Fábrica de Mobiliário da Beira. Foi criada junto das instalações operacionais que temos aqui em Viseu e rapidamente se tornou uma das maiores do país, com tal visibilidade que uma outra empresa, a Famosul, embora de estantaria metálica, instruiu um processo contra nós porque havia similitude nos nomes. E nós acabámos por ter que mudar o nome e que deixámos cair o Fá e o Beira e ficou MOB. Um nome que acabou por ter enorme sucesso e, portanto, um revés que foi transformado realmente num fato positivo. Não nos lembrámos na altura que para o mercado americano talvez não fosse o melhor nome, mas isso são pormenores, uma dificuldade a cada tempo. O segundo grande passo na área indústria é a ser útil. Isto é um passo muito importante. Nós, quando decidimos entrar neste mercado, tínhamos estudado bem o setor. No entanto, os especialistas deste segmento desaconselhavam vivamente este investimento. Diziam eles que a tradição de cerâmica em Portugal estava na corda entre Aveiro e as Caldas da Rainha. E, portanto, fazer isto na região de Viseu não fazia qualquer sentido.
por mais que nós argumentássemos, não os conseguimos convencer, mas certos estávamos com razão, que nós tínhamos analisado. Era um investimento fundamentalmente de mão de obra, logo à partida mais de 200 pessoas. Nós sempre trabalhámos com mão de obra local e tínhamos uma base de dados que sabíamos que na região do Sátão, aqui a cerca de 20 km de Viseu, estava realmente uma disponibilidade de mão de obra muito adequada para este tipo de investimento. Por outro lado, temos matérias-primas. O feldespato, que é 25% da incorporação, havia perto uma moagem que poderia facultar esse produto à fábrica, e os caulinos podiam vir em transporte de retorno, até se calhar mais económicos. E, na altura, caricaturando, nós até dizíamos, isto é para o mercado europeu, pelo menos estamos 50 km mais perto. E não desistimos, construiu-se a Serútil. E a Serútil, poucos anos depois, já estava a duplicar as suas instalações, tal era o êxito com que tinha abordado este mercado. E foi protagonista ativo no revolucionamento deste próprio segmento. Eu recordo-me que quando se entrou neste mercado, havia muito pouca inovação no produto. Aquilo que a Serútil tinha que dar resposta, vinha um cliente com uma peça, quer 50 mil, 100 mil, iguais a esta. Era só reproduzir. Não era bem assim, porque o processo de fabrico encolhe 17% da peça, portanto, aquela nem sequer servia de molde. E, portanto, a cor, era um pouco como dizia o seu Ford no princípio do século. Qualquer pessoa podia escolher a cor do carro desde que fosse preto. Aqui, qualquer pessoa podia escolher a cor da peça desde que fosse branca. E, portanto, era este o mercado em que entramos. O nosso protagonismo, não digamos que fomos os únicos, não quero ter essa estultícia, mas, de facto, introduzir o design nas peças, o introduzir a cor, o introduzir a moda, foi realmente um trabalho importante que se fez nessa época. E o passo seguinte, e também muito importante, foi o da automatização. Era um setor onde não havia mínima automatização. Nós, com estas parcerias que temos com estabelecimentos de ensino superior e como fabricante de robôs, desenvolveu-se toda a automatização da fábrica, que depois as outras vieram a copiar também. E posicionou a Serútil, em termos comerciais, em termos de rede comercial em toda a Europa, para um passo muito importante a que iremos mais à frente. E, portanto, falámos na diversificação, demos apenas 2 exemplos, falamos da internacionalização. O modelo de internacionalização era para nós claro, nós escolhíamos os países para onde queríamos ir e queríamos estar com o nosso principal negócio, as telecomunicações. E a partir daí saltávamos todos estes passos tradicionais de internacionalização, ter uma antena, o agente... Não, íamos direto para a instalação, montávamos a nossa operação de telecomunicações, que é aquilo que sabíamos fazer com o melhor know-how, e depois, estando no local, facilmente detectávamos outras oportunidades. E foi essa a estratégia que sempre montámos. O primeiro projeto pontual, até por acaso, por sinal, até foi na Guatemala e um segundo na Guiné-Bissau. Mas realmente o primeiro país onde entramos foi em Moçambique e a nossa opção por os países de língua de expressão portuguesa é muito fácil, porque a nossa atividade de telecomunicações é muito baseada, vamos à casa do cliente para fazer a instalação, é muito baseada no contacto, na comunicação com a pessoa e, portanto, era muito mais fácil para nós e o mercado existia nesses países do que começar pela Rússia ou pela China, países onde teríamos maior dificuldade de comunicar com o próprio cliente. E, portanto, Moçambique, a primeira empresa digna desse nome, é a Televisa, que nasce em 90. No fundo, é a Visabeira de Moçambique. Rapidamente cobriu todo o país. Foi um processo muito célere de constituição. Em 25 de abril tínhamos aqui o Ministro das Telecomunicações de Moçambique a assinar connosco um protocolo de intenções. A 25 de junho, que é o 25 de abril de Moçambique, eu chegava a Moçambique para chegarmos ao acordo final, meter no GPIE o processo de constituição da empresa e a 12 de setembro a empresa estava constituída. Eram escolhidos os primeiros quadros da operadora local, que era o nosso parceiro, 50% é nosso, no Moçambique são empresas em parceria a 50% com as empresas do Estado de lá, a PT de lá, que se chama TDM, nossa sócia a 50%, forneceu os primeiros quadros que vieram aqui para as nossas instalações de formação, que a Visabeira é conhecida em termos de formação por ter formado mais de 90%, quase que diria quase 100% dos técnicos de telecomunicações que atuam no mercado, porque as outras empresas mais pequenas preferem contratá-los depois de formados do que estar a ter a dificuldade de formar. Nós temos a atitude contrária, preferimos formá-los para eles saberem exatamente fazer aquilo à nossa medida. E a Televisa rapidamente cobre todo o país, é a primeira empresa de telecomunicações moçambicana certificada e é ainda hoje um exemplo concreto do nosso posicionamento no exterior. A seguir, vieram as TV Cabos, a televisão por cabo nesta região da África Austral. Foi também o primeiro operador de televisão por cabo de expressão portuguesa certificado e rapidamente conquistou um mercado que ainda hoje é referido como um caso de sucesso. Em 2001, criámos as subholdings setoriais. No fundo, eu costumo dizer, foi ir ao notário colocar
no papel uma união de facto que já existiam estas áreas de negócio, não existiam os subholdings formais que agrupavam os negócios de telecomunicações de construção, indústria imobiliária, turismo e serviços. E nos anos 90 começa a nossa aposta noutras áreas de negócio forte. É o caso do turismo, em que a nossa primeira unidade de referência é o Hotel Montebello. O grupo já tinha tido algumas experiências na área de turismo, que mantinha nessa altura. Eu recordo que o Rodízio à Brasileira, o Rodízio Real, foi uma das nossas primeiras unidades, ainda na década de 80. Foi um dos primeiros a trazer este conceito, tal como eu tentei na minha alhada, esse conceito para Portugal. Tínhamos custa-me a definir um multicomplexo, que ainda hoje funciona para complementar para os congressos que fazemos, que é o Day After, que foi a primeira marca de grande notoriedade a nível nacional do grupo, mas, em fato, a nossa aposta no turismo, enquanto oferta, foi com o Montebello. O Montebello, quando nasce num projeto desenhado para 83 quartos, que, quando foi à aprovação, foi desaconselhado, porque para Viseu 30 quartos era mais que suficiente. Era um disparate de criar um hotel com 83 quartos. Nós mesmo explicando que o hotel não era para viver sozinho, nós íamos criar uma oferta integrada que incluía golfe, incluía centros olímpicos, incluía o Palácio de Gelo, incluía um conjunto de outras ofertas que interligavam com a rica oferta de património cultural e histórico da própria região. Não valeu, não conseguimos convencer, mas nós, com a nossa costela de tal teimosia, quando construímos o hotel, ainda lhe pusemos mais um piso em cima e ele passou a ter 100 quartos logo de partida. E foi sempre pequeno. Ao longo da primeira década, não teve capacidade de resposta para aquilo que conseguiu trazer para o mercado. Como é que conquistou este mercado? Eu diria que, com alguma sorte, porque trouxemos cá os primeiros eventos que ficaram muito agradados com a forma como foram recebidos, portanto, pela magnífica inserção da região, pela sua, como eu já referi, o património histórico e cultural, pela qualidade das próprias instalações e da oferta, uma oferta sempre integrada. Nós temos sempre uma postura de cada congresso e cada evento tratar de tudo, ao contrário de noutros locais em que qualquer evento, as pessoas, eu sou o hotel, isso vai tratar ali com o meu vizinho do lado. Aqui não, a postura é exatamente o contrário, fornecer sempre um serviço integrado, sempre utilizando uma mensagem que é as pessoas da região, que souberam sempre muito bem articular a capacidade da hospitalidade de Beirã com a capacidade de receber estes clientes. E depois a palavra gastronomia, que foi aqui também uma palavra de importância fulcral. E com dois argumentos, eu hoje posso dizer, na altura não o disse porque até eram meus, falaciosos, que é: o primeiro foi para transformar Viseu, e colocámos de facto Viseu no mapa de eventos, de reuniões e congressos em Portugal, foi dizer que o Centro Geográfico de Portugal está em Mação, no distrito de Santarém. A gente não lhe quer tirar esse título, perto de uma povoação que se chama Gargantada. Mas Viseu está no Centro Geográfico e Económico de Portugal. Porque para a origem de congressos, tiramos o Alentejo e tiramos o Algarve, e de facto isso é verdade. E, portanto, dizendo que em média as pessoas se deslocariam menos, o que significa, é mentira matematicamente, mas as pessoas entendiam que havia deslocações menores, conseguimos trazer as pessoas uma vez. Vindo cá uma vez, gostavam de tal forma que a palavra boca a orelha ou boca a boca, como costuma dizer, fez o resto quase sem trabalho nosso. E puxando às emoções, às sensações, utilizámos já nessa altura o lema desta conferência de hoje, a frase Coração de Portugal, que depois acabámos até por emprestar à candidatura que realizámos para que a entidade de promoção do turismo viesse para aqui, a Turismo Centro Beiras. Também usámos a mesma frase do Coração de Portugal. E mais tarde descobrimos que o Sr. António de Campos, em 1917, já tinha publicado um livro, O Coração de Portugal. Portanto, a roda está sempre inventada, e o seu a seu dono, pelo menos até agora, tal como hoje já se sabe que não foi o Bell que inventou o telefone, mas sim o italiano Meucci. Aqui também qualquer dia se descobrirá que não foi o António de Campos, talvez também não o Viriato, nessa altura ainda não existia Portugal. Mas entre os dois, alguém se terá lembrado deste, que eu acho maravilhoso, lema, que realmente estar no coração tem um duplo sentido que acho que cativou as pessoas. Em 2004,
a pretexto do euro, acabámos por fazer aquilo que devíamos ter feito de princípio e criar um hotel à séria. Sem parar um único dia, triplicámos a área do hotel. De 8 mil metros passou para 24 mil metros, que é aquilo que tem hoje, 173 quartos. O único que se costuma queixar é o diretor, que antigamente com 100 quartos calculava facilmente a taxa de ocupação e hoje tem maior dificuldade. Mas tirando esse problema, de facto, o hotel passou a ter uma dimensão que era aquilo que devia ter tido desde a origem. Outro ex-libris desta oferta tem sido realmente aquilo que é hoje o Palácio de Gelo e que nasceu na década de 90, abriu em 96, com 2 edifícios, o Palácio de Gelo e o Palácio dos Desportos. E já na altura, mais uma vez, tivemos dificuldades para convencer do conceito. Havia consultores que diziam que isto era um perfeito disparate, ter uma cúpula que dá grande luminosidade, ter janelas com vista para a Serra da Estrela é um disparate, as pessoas distraem-se, não olham para as montras, ter corredores tão largos, tantos argumentos contra, mas nós achámos que tínhamos razão e vejamos como é que são hoje os centros comerciais. Um bocado de ter razão antes do tempo. De tal forma que, menos de 10 anos depois, em 2008, nascia o novo, atual Palácio de Gelo, que passava a ter cerca de 200 mil metros quadrados, multiplicando quase por 10 a existência inicial. E também aqui, tal como no Montebello, além da valência que conseguimos, de facto, pôr visão no mapa em termos de reuniões e congressos, criámos sempre novos segmentos. Na altura ninguém acreditava que era possível fazer férias de verão em Viseu. Passados uns anos nós fizemos algumas promoções e o Hotel Montebello passou a estar cheio no verão com o segmento de férias em Viseu. Outros segmentos, recordo, as pessoas por vezes não ligam uma coisa à outra. Portugal esteve nas primeiras páginas do jornal do handball português, numa fase em que teve resultados ímpares e as pessoas não sabem que esteve associado sempre. E sabem que isto de talismã nos desportistas é muito importante, esteve associado ao Palácio dos Desportos, onde eles faziam os jogos e ganhavam quase sempre, e ao Hotel Montebello, onde faziam os estágios. Para o internacional, a nossa principal atitude é a transferência de tecnologia, tal como a Viatel nas telecomunicações criou empresas irmãs, como a Atel, a Constructel. Na TV Cabo a mesma coisa, isto é um facto menos conhecido provavelmente. O Grupo Isabeira foi fundador dos projetos de TV Cabo em Portugal, os 2 projetos pioneiros em Portugal, nos Açores e na Madeira. Depois a PT teve uma estratégia diferente e acabamos por sair do negócio e passámos a ser só fornecedores, mas abrimos estes 2 projetos pioneiros em África, que eu acho que dão um bocado de razão àquela anedota que conta de uma fábrica de sapatos que manda 2 vendedores para a África e no dia seguinte, mal chegam, ambos mandam um telegrama. Um pessimista diz, não venham para cá que aqui ninguém usa sapatos. O otimista diz exatamente o contrário, venham já que aqui ninguém usa sapatos. Foi um bocado a estratégia que usámos com a TV por cabo e que rapidamente, eu recordo, sempre com tecnologia de ponta, naqueles países é mais fácil, não é preciso fazer os degraus de integração. Desde a primeira hora, a de Moçambique foi 750 MHz bidirecional, coisa que a rede portuguesa ainda não era, nem foi durante muitos anos, e a de Angola nasceu logo em fibra óptica. Tal como nestes negócios, também no turismo, aquilo que vimos que o Montebello conseguiu criar em termos de know-how, transferiu para Moçambique, onde criámos uma rede integrada de hotéis com a marca Girassol, que fomos buscar ao primeiro. O primeiro foi a recuperação daquele edifício cilíndrico que vêem, que estava completamente degradado, que ombreava nos anos 60 com o Polana. Ainda encontrei lá parecia um livro de contabilidade do check-in, com os nomes Eusébio, que ainda agora se falou recentemente, Amália, todos os nomes sonantes que passavam na época, passavam por este hotel. Estava completamente degradado, a única coisa que fizemos foi aproveitar a cápsula, que é uma marca da cidade, cilíndrica, e fizemos um hotel novo. E depois, a partir daí, criámos novas unidades. O Indy é uma referência a um aldeamento turístico na zona mais nobre, em Samarchilde, a zona mais nobre de Maputo. São 15 hectares, que já duplicou de capacidade por 2 vezes. E aproveitámos a oportunidade. Estamos hoje na barragem de Cauarabaça, na unidade do Songo, estamos na Gorongosa e estamos em Nampula. Em Nampula é outro caso que eu não resisto a contar-vos. Este edifício que vem aí em Nampula, quando nós o encontramos, era uma estrutura de betão. Uma estrutura de betão que tinha as antenas lá em cima, portanto, era uma estrutura demasiado cara para suportar só antenas. Estudámos o processo, tinha condições para isso, transformámos-o num hotel. Nos pisos de cima é a unidade hoteleira, nos 2 seguintes tem uma unidade de escritórios e tem um centro comercial em baixo. 30 anos depois de ter sido construído, foi revitalizado e criou o maior investimento em Moçambique, no norte de Moçambique, até à época. Na inauguração do Girassol Bahia, em Maputo, foi para nós muito sensibilizante
todas as autoridades, o Presidente da República, etc., estiveram na inauguração, todos com uma lágrima ao canto do olho, porque a recuperação desse edifício, que tinha sido marcante na infância deles e que todos pensavam irrecuperavelmente destruído, não estava, e hoje é também uma marca nossa neste país. 2009 é um ano de grande mudança dentro do grupo. Nós concentramos numa nova holding que chamamos Visabeira Global, tudo o que é principal negócios em 4 áreas: telecomunicações, energias, tecnologias e construção, e depois a Visabeira Indústria, Turismo e Imobiliária mantém os seus segmentos. Como vimos no início, quem iniciou a atividade nas telecomunicações foi a Visabeira. Visabeira, que fazia telecomunicações, eletricidade, todas as atividades ligadas a este tipo de infraestruturas. No final da década de 80, por questões que não vou aqui demorar, são também histórias giras, mas o tempo é escasso, nasce a Viatel, que, no fundo, herda esta herança de liderança no setor de telecomunicações, e a Visabeira fica só com o segmento da eletricidade. E é a Visabeira que, é a Viatel, por sua vez, vai fazer nascer as outras empresas irmãs nos outros países e que vão sempre aproveitando oportunidades. Só queria, a partir deste slide, referir aqui a Constructel, que é a nossa empresa em França. Hoje somos o principal fornecedor da Orange France Telecom, atuando em todo o país, e não só, em todo o país continental em França, mas também nas possessões Martinica, Guiana Francesa, que tem nas Caraíbas, e por uma questão, mais uma vez, no aproveitamento de uma oportunidade naquilo que era uma dificuldade. Depois de uma reunião de controle mensal, trimestral, que temos habitualmente em Paris, os responsáveis da France Telecom desabafavam, quase a conversa de café: nós temos uma enorme dificuldade, houve um furacão na Guiana Francesa e destruiu toda a rede de telecomunicações. As empresas a quem pedimos ajuda, só para fazerem um plano de ações e apresentarem uma proposta, vão demorar 3 ou 4 semanas. A brincar ou a sério, nós dissemos: falem connosco, que nós, na próxima semana, temos lá 80 homens para recuperar a rede. Não sei, já não me recordo se foi exatamente na semana seguinte, mas poucos dias depois estavam lá de facto 80 homens e até hoje ainda estamos nas Caraíbas a crescer em termos de atividade de negócio. 2009, há bocado referi, é um ano marcante, porque entra neste novo ciclo em que nós, além do autocrescimento que usávamos até aqui, passámos também a adquirir empresas para ganhar dimensão. Foi o caso em França, que além da Constructel que acabámos de referir, adquirimos a Gatel França para aumentar a cota de mercado. Na área das energias, houve várias unidades. Uma que eu gostava aqui de referir foi a construção de uma fábrica de pellets na zona de Arganil, a Pinewells. Muitas outras empresas que nós criámos nesta nova fase. E um facto muito importante, que normalmente é conhecido de todos, mas de facto não se percebe como é que a Vista Alegre aparece dentro do Grupo Visabeira. De facto foi uma oportunidade, um desafio, uma marca que para nós é uma marca de coração, uma marca de referência, talvez a marca de maior notoriedade nacional, mas não é pelo sentimento que se tornam decisões empresariais. E aqui voltamos atrás a que falámos da Serútil. A Serútil estava em crescimento, pensava na altura criar uma nova unidade e, portanto, aqui surgiu uma oportunidade, porque a Vista Alegre, no fundo, são 4 empresas. É a Serexport, que é a irmã da Serútil, tem mais ou menos a mesma dimensão, que fabrica por monocozedura louça para fornos. É a Vista Alegre, que é a porcelana, é a Capoa nas faianças e é a Atlantis no cristal. E, portanto, fazia todo o sentido, nós tínhamos a capacidade comercial que achávamos que era uma mais-valia, fazia todo o sentido aceitar este desafio, eu quase diria este desígnio nacional de dar a mão à Vista Alegre e torná-la novamente numa empresa de referência que sempre foi. A Bordal Pinheiro aparece também nesta época e abrimos a Casa da Inso e o Monteiro Aguieira, tal como o novo Palácio de Geu nessa época. Aqui só um apontamento, realmente a oferta diversificada que construímos em Viseu, viemos em 2009 juntar a Marina da Aguieira. E a Marina e o Complexo da Aguieira é um elefante branco que nós conseguimos dar a volta. Estava nos bancos, era um empreendimento imobiliário, nós transformámos num aldeamento turístico, concluímos, remodelámos, reedificámos muitas das coisas e tornou-se a referência em termos de verão. De verão são 550 camas, sempre permanentes cheias, tinham o problema do inverno, conseguimos trazer para aqui um negócio que é a canoagem. Estão aqui permanentemente, há vários anos desde que abriu, países, são mais de 2 dúzias de países, até à Rússia, a fazer aqui os seus estágios e os números são arrebatadores. 60% das medalhas de Londres foram fabricadas na Aguieira, onde estão todas as portuguesas. Esta atitude que o grupo tem é o que tem as empresas de sucesso. A Vista Alegre, que agora faz parte do nosso grupo,
também já o fez quando nasceu. Em 1824 foi constituída por decreto de Dom João VI para fabricar porcelana. A porcelana não se fabricava aqui, talvez, conta-se, que provavelmente teremos batizado a porcelana, porque diz que quando vinha da Índia, um dos grandes fornecedores que trazia da Índia era o pero de Solana, e a louça do pero de Solana, a louça do porcelana, terá dado o nome a porcelana. Pelo menos teremos batizado a louça se não a fizemos. O que é facto é que, quando foi constituída, não conseguia fazer porcelana, tentou, nunca baixou os braços. Poucos anos depois, por capacidade que a fábrica demonstrou, ganhou o título de Real Fábrica da Vista Alegre, mas a porcelana só viria mais tarde, quando um operário encontrou, de facto, o caulino mais adequado. E quando morre o fundador José Ferreira Pinto Basta, em 1839, terá sido por essa altura que se começou a fabricar porcelana, até porque já há uma peça da época que retrata ele com uma chávena na mão. E a partir daí foi realmente a referência de fabrico de porcelana em todo o mundo. Temos desenvolvido várias parcerias, já é o caso da Christian Lacroix, nomes famosos como Miyakoto, Malangatana. Fomos buscar nomes, embora já desaparecidos, que trouxeram uma mais-valia à Vista Alegre, como o Potinari brasileiro, abertura de lojas em todo o mundo, trazendo aqui designers no programa ID Pool. Tem sido esta a forma de manter, a inovar, depois de 2 séculos, esta marca tão emblemática. Outra, peço a paciência do nosso ilustre moderador, mas eu gostava de vos falar de Bordal Pinheiro. Eu diria um bocado a brincar, um bocado a sério, invertendo a cronologia, ele foi um visabeiro antes do tempo. Ele tinha realmente a garra de qualquer projeto que agarrasse, nunca o deixar de existir, nunca baixar os braços. Recordo que, na altura, quando se dedicou à porcelana, em 1884, e com o irmão constituiu a fábrica nas Caldas da Rainha, ele conseguiu convencer o governo a passar o comboio perto para descolar os produtos. Tema de comboio, que é tão atual também hoje aqui em Viseu. Quando um ministro da época, o Emílio Navarro, por sinal um viziense, aqui nascido na Rua do Arco, visitava a fábrica, convenceu a fazer os primeiros programas de formação profissional, e dezenas ou centenas de miúdos passaram pela fábrica, ajudando a viabilizar, obviamente, a fábrica, mas também ensinando e aprendendo as técnicas da época. Foi um homem que nunca desistiu. Um talento e uma flexibilidade fantásticas. É conhecida a motivação dele quando, criticando, na Feira de Paris, criticava o João Crisóstomo Melício, que depois seria Visconde Melício, pela presença que estávamos a preparar para a Feira de Paris, nos seus jornais. O governo o chamou, cansado de tanta crítica. Então, você sabe fazer melhor? Vou fazer com certeza. E quando chegou lá, apenas existia o edifício. Ele empenhou-se, pôs a fábrica a trabalhar, decorou com peças, fez peças, inventou peças. O que é facto é que na Feira Internacional de Paris, de 1889, que tinha como ex-libris a Torre Eiffel, visitemos hoje o Museu Bordal Pinheiro, em Lisboa, e vejamos uma bata branca, toda suja que lá está, que tem pela mão dele escrita numa das golas. Foi com esta bata que recebi do presidente francês a medalha de ouro para o pavilhão, o melhor pavilhão da feira. Passa à frente, muitos bordalianos têm colaborado connosco, fizemos com Joana Vasconcelos, Bela Silva e outros nomes muito sonantes, reinventando o Bordal, e recentemente com bordalianos brasileiros que passaram pela fábrica em residência artística e criaram novas peças que ainda, no final do ano, estiveram presentes, depois de percorrerem várias cidades brasileiras, estiveram presentes no Museu Gulbenkian. E, finalmente, o core business do grupo, que é as telecomunicações. Aqui, nós preparámos e construímos uma geração que vai ficar na história. É a geração que substituiu a secular rede de cobre pela nova rede de fibra óptica. Substituiu o eletrão pelo fotão. Ajudámos a construir a rede que hoje coloca Portugal como o terceiro, talvez, país com maior cobertura, logo a seguir à Coreia e ao Japão. E foi este know-how que exportámos, e hoje temos pessoas em todo o país a continuar a fazer isto, e noutros países, Catar, Brasil, França, Moçambique, Angola, estamos a construir redes de fibra óptica por todo o país. E aproveitámos as oportunidades. Ganhámos o concurso de redes de nova geração em zonas remotas, zonas onde nunca se construiria qualquer rede, e com o apoio da União Europeia construímos uma rede que cobre 42 concelhos da região centro. Só este ano passou, nos últimos meses que a rede ficou concluída, mais de 8.000 novos assinantes que nunca teriam fibra óptica já aderiram ao projeto. No caso concreto dos Açores, além da cobertura de 12 municípios, criámos o cabo submarino com 700 km, que, anseio de décadas do povo açoriano, liga os pontos mais ocidentais de Portugal, as Flores e o Corvo, e trago aqui mais uma vez o filho do Bordal, o Manuel Gustavo, que
em 12 de setembro de 1893, anunciava nos pontos no Giz que tinha sido inaugurado o cabo submarino para os Açores. E, por acaso, como é normal, as más notícias é que são notícias, a primeira notícia tinha sido um muro que tinha caído. Em 2013, em setembro, precisamente 120 anos depois, a Viatel constrói este cabo submarino que, finalmente, acaba este projeto começado em 1893. E, para terminar, eu chamava-vos a atenção do gráfico que tínhamos visto inicialmente, e aquele crescimento exponencial que estava no primeiro ciclo, afinal, não era tão exponencial. Está aí, realmente, o espelho do que tem sido o nosso percurso ao longo destes 4 ciclos. 2013 foi o ano em que, pela primeira vez, o volume de negócios do grupo é mais de 50% no mercado externo. Crescemos, temos novamente mais históricos que têm acontecido todos os anos, e é realmente a boa notícia de 2013. Continuámos sempre a investir. Na Painel que falámos, em agosto, ampliámos a capacidade para 150 mil toneladas ano e produto, praticamente 90%, é para a exportação. Continuámos a crescer nas TV Cabos, nas telecomunicações e, principal, importante facto que está a acontecer hoje. Nós conseguimos, por via da capacidade instalada na área cerâmica, trazer para Portugal um projeto que está neste momento a ser construído. Dentro de um mês ou dois começará a produzir, que é uma fábrica de 20 milhões de investimentos, chamada Riastone, que vai, e trouxemos isto para Portugal, coisa que ninguém acreditava, porque a monocozedura do grés que fazíamos na Serútil para a louça de forno, conseguiu-se adaptar com a inovação própria a fazer monocozedura também, mas agora para a louça de mesa, coisa que ainda não tinha sido feita. E vai produzir 30 milhões de peças esta unidade, fundamentalmente para o IKEA, para os 4 cantos do mundo. Em 2013, abrimos o Museu da Casa da Ínsua e estamos agora a fazer obras de recuperação da Capela da Vista Alegre, do Palácio Anexo, que se vai transformar em hotel, e do Museu da própria Vista Alegre, criando aqui também mais um polo, num enquadramento magnífico, que é o único ponto no mundo em que há um bairro operário com essas características. Outro projeto ainda na Vista Alegre, na Praça Barão de Quintela, a criação de um hotel, aproveitando também as instalações que ali existem. E para terminar, eu diria que, usando as palavras de Peter Drucker, a melhor maneira de prever o futuro é construí-lo, mas sempre com muito trabalho, trabalho e mais trabalho. Eu diria que o único local onde sucesso vem antes de trabalho é mesmo no dicionário. Sr. Morador, permita-me só 5 segundos, uma brincadeira com todos, um tema da maior atualidade. 12 de junho de 1875, nascia o Zé Povinho. Na Lanterna Mágica, e quem nós vemos aqui é um peditório ao Zé Povinho. Peditório é, obviamente, aqui um eufemismo. O peditório é para o Santo António, o primeiro-ministro da época, o António Maria Pereira Fontes de Mel, que ao colo tem um menino, que é o rei Dom Luís, e o pedinte é nem mais nem menos que o António de Serva Pimentel, o Maria de Albuquerque da época, o ministro da Fazenda, sobre o olhar muito persuasivo do comandante da polícia. Isto tem 140 anos. Não sei se tem alguma coisa a ver com a realidade de hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sr. Engenheiro. Passava agora a palavra ao Sr. Dr. João Salgueiro, por favor. Suponho que estamos todos convencidos que o dia de hoje merece ser uma referência, por várias razões que eu, dada a escassez de tempo, não vou desenvolver. Ouvimos aqui já intervenções tão estimulantes que não vale a pena insistir. E há uma coisa que fica clara, é que quem vai construir o futuro é quem for capaz de oferecer o que as pessoas precisam e querem. Os vizinhos, os concidadãos, os europeus, os povos do mundo. Quem for capaz de lhes oferecer alguma coisa que tenha valor, são esses que vão construir o futuro. E vão construir o futuro oferecendo alguma coisa que as novas tecnologias, as novas ideias, as novas inspirações vão tornar possível. E se o fizerem antes dos outros, ou melhor, o sucesso é garantido. Não é o que nós fazemos em Portugal. Nós pensamos que a melhor maneira de construir o futuro é defender o passado. E o problema que nós temos neste momento é essa inversão de lógica. Não foi o que fizemos nas épocas de sucesso, em que olhamos para onde é que há oportunidades, o que é que nós podemos fazer melhor que outros. Foi isso que deu origem às navegações oceânicas, que não existiam, que deu origem à primeira globalização e que deu origem a sucessivos impérios portugueses perante as adversidades.
Nós temos sempre, depois de um período de sucesso, tendência para entrar num período de pessimismo e de desconforto e de perda de confiança em nós próprios. As grandes avançadas portuguesas nasceram de enormes crises. Bem, começa logo com a independência. A fábula da guerra entre a mãe e Dom Afonso Henriques é uma ruptura com a Galiza. Resolvemos seguir o nosso próprio caminho, ao contrário do resto da Galiza, que ficou dependente de Leão. E depois a crise de 1395, que era impresível que pudéssemos ganhar. As melhores famílias estavam divididas. Morreram 2 irmãos de Novas Pereira na Batalha de Alves Barrota porque estavam do outro lado. E saíram daí a época mais gloriosa que tivemos. E depois o desânimo que resultou e nós fazermos um acordo para termos um rei estrangeiro. E depois, num momento em que o rei tinha fugido para o Brasil e os espanhóis e franceses ocupavam Portugal, nasce outra vez uma nova solução em África, de novo. Bom, não vou falar da história, mas queria levantar isto. Em épocas muito difíceis, que normalmente alguns portugueses encontram caminhos do futuro, e não quando estão voltados para o passado. Nós estamos, neste momento, a viver, quando se fala de economia em Portugal, fala-se de crise. Os jornais estão cheios de crise, a televisão está cheia de crise. Os portugueses acham que a economia só provoca crises, a austeridade é inaceitável. Como é que pode haver mais austeridade? Bom, haverá mais austeridade se a base económica que nós temos não sobreviver e não criamos, entretanto, uma nova base. Esse é que é o problema. Nós saímos das épocas de crise querendo uma nova base. Estamos a querer defender a do passado. E essas vão sempre desaparecendo. Desde Schumpeter, há mais de um século que se sabe, que há um processo de destruição criativa. As estruturas que existem estão sempre a desaparecer. Por desgaste, por novas tecnologias que as tornam obsoletas, porque outros fazem melhor aquilo que nós fazíamos, há sempre uma destruição. Portanto, a solução é sempre criar alguma coisa de novo. Quando nós falamos de crise hoje, estamos convencidos que, com alguns anos de sacrifícios, nós vamos voltar à normalidade. Foi essa a ideia que criamos com os 2 primeiros resgates do Fundo Monetário. É a terceira vez que somos assistidos por credores internacionais, públicos. E das 2 vezes, nós tivemos 4 anos para sair da dificuldade e saímos em 2 anos. Cumprimos todas as metas em 2 anos. E, portanto, ficou no nosso subconsciente que com 2 anos maus nós voltamos à normalidade e podemos continuar a viver como vivíamos. Só que agora não é isso. Não tem nada a ver com isso. Isto não é uma crise desse tipo. Não é uma crise que resulta de nós termos uma perturbação de curto prazo e que, passando um mau bocado, nós voltamos a ter uma vida normal. Em primeiro lugar, isto não é uma crise mundial. Nós dizemos, Portugal é o efeito da crise mundial. Não há nenhuma crise mundial. Nós estamos numa das melhores épocas da história económica da humanidade. É a época de que há registros onde a economia mundial está a crescer mais depressa. Há crise em países da OCDE. Havia crise no Japão, estava estagnado. Há alguma crise nos Estados Unidos, mas nem no Canadá sequer. Não há na América Latina, não há na África ao sul do Saara, não há nos países árabes, não há nos países emergentes da Ásia. Pelo contrário, estão a tornar-se grandes gigantes. E quando nós pensamos que há uma crise mundial, isto é um alibi para nós termos desculpa para não estarmos a fazer o que devíamos fazer. Achamos que há uma crise, nós criamos uma alternativa a um programa de austeridade. Porque todo o nosso programa é austeridade, o que é de vista muito curta, e a austeridade demais não é o que agrada a ninguém. Quando eu vejo a comunicação social a perguntar, acha bem aumentar os impostos? Ou acha bem cortarem-lhe a pensão? Eu pergunto, onde é que estes homens estão, ou estas mulheres, para fazer perguntas destas? Quem é que pode ter gosto em viver pior do que vivia? Agora, quando pomos isso em termos do sacrifício e não em termos da realização, estamos a contribuir para que a dificuldade se mantenha. Não haverá imigração, disseram-nos aqui alguns exemplos de que muita gente ficou na região de Viseu porque houve oportunidades em Viseu. Mas não foi porque se decidisse no gabinete fazer obras. Foi porque se criou fontes de riqueza e que carecem de mão de obra qualificada e de pessoas entusiastas. Não é, portanto, uma crise desse tipo. Nós devíamos fazer um bom diagnóstico de qual é a crise que estamos a suportar. Não é uma crise do mundo, é uma crise da Europa antes de tudo. A Europa está
desnorteada, como já temos percebido. E nós estamos ainda à procura de exemplos europeus. Não é uma crise de curto prazo, é uma fase de mudar de vida. O mundo é outro, da economia globalizada. E não é com sacrifícios que se sai disto. Nem é com austeridade. É com comportamentos mais criadores de futuro. Não é... A indignação pelo que estamos a viver é justa na medida em que nós estamos muito abaixo das nossas possibilidades. A maneira como estamos a viver, o que estamos a criar, está abaixo das expectativas a que os portugueses têm direito. Mas não é por nos estarem a cortar os rendimentos, é porque nós não estamos a aproveitar os recursos que temos, criadores de futuro. Não vamos continuar a ter, com base na produtividade que tínhamos, melhor condições de vida do que tínhamos. Temos é que produzir melhor, mais inovador e mais ao encontro das necessidades que existem no mundo, que existem na Europa e que existem até em Portugal. Portanto, é bom termos a noção do que é a crise. Mas, como é que se sai disto? Nós temos uma esperança porque em maio de 2011, o modelo que estávamos a seguir teve uma certidão de óbito. Enterrou-se naquela época. Quando nós pedimos o terceiro programa de resgate numa geração, era a altura de pensarmos, mas desta vez nem foi preciso pensar, porque nos vieram dizer o que é que não podemos fazer. Nós perdemos independência no momento em que fomos pedir dinheiro aos organismos internacionais e estamos sob essa tutela. Há aqui um protetorado de facto. Nós não temos capacidade de decidir por nós próprios o que queremos fazer. É chocante, é desagradável, é inaceitável e por isso muita gente vê miragens. A realidade não é aceitável e, portanto, nós vamos pensar que devia ser diferente a realidade. Mas isso é como pensar que um país que é desértico devia ter chuva. A chuva não vem porque nós pensámos que era mais justo. A Europa não vai poder ter o que quer se não for capaz de sobreviver no mundo que está a surgir, não é no mundo do passado, é no mundo que está a surgir. E nós não estamos nessa ótica de ver como é que podemos tirar partido daquilo que temos e construir um mundo à nossa medida. Tem havido de vez em quando a austeridade, por exemplo, vamos desvalorizar. Não se pode desvalorizar porque temos a moeda única. Mas nós já sabíamos que tínhamos a moeda única há mais de 15 anos, portanto era a altura de pensar que não podíamos recorrer à desvalorização e não deixar as coisas irem nesse sentido. Podíamos, talvez, reduzir a taxa de juros. Mas isso não depende de nós, depende de quem nos emprestou o dinheiro. Podíamos, talvez, fazer uma redução da dívida. Mas quem é que vai nessa? Só se torna ainda mais cara a nossa dívida. Se a gente não pagar, ainda vai pagar mais cara a nossa dívida. Podíamos ter mais tempo para ter déficits. Mas isso aumenta a dívida. Podíamos sair do euro. É um livro que saiu bem do professor Ferreira do Amaral. E o professor Ferreira do Amaral, que é um homem honesto, disse era a melhor solução, mas tem que ser uma saída ordeira. Mas não há saídas do euro ordeiras. Como é que isso faz? Portanto, vamos deixar as miragens. Mas as miragens também vêm ao nível político. Nós temos uma grande esperança em Portugal quando o presidente Hollande foi eleito. Achavam que ia meter a Alemanha na ordem. Bem, essa já passou. Mas depois, quando a social-democracia for necessária para governar a Alemanha, isto vai mudar. Bom, é bom ver o que é que o secretário-geral do SPD disse no dia em que fez o acordo com a chanceler Merkel. Vejam a tradução. É o modelo alemão em todo o seu esplendor. E agora vejam, o presidente Hollande a anunciar um plano de austeridade, com aumento de impostos e corte do setor público. Então a solução alternativa é essa? É a mesma que nós temos cá? Vamos deixar de pensar em miragens e vamos pensar como é que saímos disto. O facto de termos uma certidão de óbito do modelo antigo leva-nos a pensar o que era esse modelo antigo? Era um modelo antigo que só a nossa incapacidade de ver o futuro permitia considerar como viável. Baseava-se em duas coisas. Investimento público, de preferência em obras públicas, que criava emprego fácil, aliás, criava emprego tão fácil que vinham estrangeiros para trabalhar para cá, porque os portugueses nem queriam muito para a construção civil,
e a solidariedade europeia. Eram os dois pilares. Nós vamos ter mais despesa pública, e tudo vai bem, e vamos ter a solidariedade europeia para melhorar aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas nenhuma delas existe. Quem é que paga a despesa pública? De onde é que vem o dinheiro para mais relançamento da despesa pública? Só dos impostos. As pessoas acham que estão a pagar demais, e eu também acho. Onde é que vem o dinheiro para pagar? Ofertas. Haverá alguma fundação mundial que queira subsidiar Portugal? Então, esse pilar não existe, mas tínhamos a solidariedade europeia. Só que nós não percebemos, em novembro de 89, que o mundo tinha mudado radicalmente. A queda do Muro de Berlim mudou completamente o mundo e nós ainda temos estado a ignorar isso. Houve uns que perceberam. A queda do Muro de Berlim permitiu a reunificação da Alemanha, permitiu o fim do Pacto de Varsóvia, permitiu que todos os países do leste da Europa aderissem à União Europeia e à NATO, o que é uma coisa profundamente de alteração radical, permitiu que a China e o Vietnã evoluíssem para uma economia de mercado. E isso é a certidão de óbito do sistema de economia planificada estatística. Quando países comunistas, já não falo dos terceiro mundo e daqueles como a Polónia, a Hungria, que se reconverteram para a Europa Ocidental, não, falo dos países que têm governo comunista, que escolheram a economia de mercado. E nós dissemos, mas o mercado, nós não queremos o mercado. Mas, já uma vez disse a uma figura pública portuguesa influente, porque aquele não vai à China convencer os chineses que o mercado não existe, ou que tem que acabar. Ora, nesse mercado nós só teremos sucesso quando tivermos coisas para oferecer que as pessoas valorizem. E nós só falamos em aumentar o produto, o PIB, e é importante, mas é preciso aumentar o rendimento nacional também, não é só o produto. E o rendimento nacional depende muito da valorização do que nós fazemos. Nós estamos a vender a preço de saldo o que temos, porque estamos a desvalorizar o que temos. Sempre que alguém diz que é preciso renegociar a dívida, ou que é preciso não pagar toda a dívida, estamos a aumentar o prémio de risco. Os credores, obviamente, vão tornar mais caro o dinheiro que nos emprestam. Se tivéssemos o prémio de risco que tem a Espanha, estávamos a pagar 25% menos do que estamos a pagar pela dívida. E se tivéssemos a mesma confiança que a Irlanda oferece, estaríamos a pagar só metade do que estamos a pagar. E tínhamos uma grande parte do problema resolvido. Em vez de nos concentrarmos naquilo que pode alterar, estamos a pensar em miragens que não vão alterar porque não são possíveis.